E aí, povo lindo, tudo bem com você? Bom, estamos aqui nesse tempo de crescendo, né, em se comunicar. Esse é o nosso terceiro ponto, né? Nós estamos ali, começamos compartilhando com a palavra em Provérbios 15, 1:4, que diz: a resposta moderada, ela neutraliza a ira, mas a língua afiada põe mais lenha na fogueira. E aí, como que está a sua comunicação? Continua colocando lenha na fogueira ou começou a trazer uma palavra moderada dentro de casa, com seus amigos, dentro do seu serviço? Conta aí um pouquinho para nós como que tá essa experiência. Inclusive, né, fica como tarefa para que você possa falar coisas boas, pensar nas coisas do alto. Se você ainda não assistiu os pontos anteriores, vai lá, corre, assiste, que tá tão gostoso, e começa a praticar, né? Então, para não botar lenha na fogueira. A palavra, né, aí fala bem assim também, que as palavras amáveis curam e ajudam, mas a palavra maldosa fere e destrói, né? Então esse é o nosso terceiro ponto. Terceiro ponto, nós vamos falar o quê? Que escutar faz parte do processo de crescer em comunicação, em nos comunicar melhor. Tiago 1, 19 e 21 diz assim: vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar. Aleluia, que coisa linda, né? Então, o que nós precisamos? Ter ouvido aguçado. É interessante que Deus fez duas orelhas, né? Dois lados de ouvido, né? Amém. Então, o que acontece? Deus fez dois ouvidos para que nós possamos o quê? Ouvir mais do que falar. Nós precisamos ter o ouvido aguçado. A escuta ativada faz parte do processo de comunicação. E isso é inevitável. Não tem comunicação saudável com apenas uma pessoa falando. Não tem. Inclusive, eu quero que você também fale aí. Eu quero que você escreva também nos comentários como que foi essa palavra para você, de alguma forma ou de outra. Eu quero também te ouvir. Eu quero saber o que você pensa a respeito de comunicar, se tem mais algum ponto que você gostaria que a gente colocasse aqui, falasse. Então, nós precisamos compreender que não tem uma comunicação saudável, só uma pessoa falando. Então, existe até uma dinâmica, né, muito utilizada para casais que chama colher de pau. Escreve aí, você já viu essa dinâmica? Essa dinâmica ela é muito simples. Como que funciona? O casal tá ali, né, com uma colher de pau. Aí eu estou com a colher de pau nesse momento, é minha hora de falar. Então eu vou estar falando aquilo que eu estou sentindo, aquilo que está acontecendo comigo, para minha esposa ouvir. E ela está ali ouvindo e eu falando. Quando eu termino de falar, eu entrego a colher de pau na mão dela e pergunto: o que eu falei? E aí ela precisa o quê? Repetir, claro, com as palavras dela, tudo aquilo que eu falei, para a gente poder entender se ela compreendeu aquilo que foi dito. Porque imagina só, quantos casamentos, relacionamentos estão sendo destruídos por falta de comunicação. Por um não saber de fato o que o outro está falando. E às vezes um fala, o outro não entendeu, não é nada daquilo que foi entendido. Então essa dinâmica ela ajuda muito. Então um fala, o outro escuta, entrega a colher para o outro, ou pode ser outro objeto para o outro, repete aquilo que foi dito. Se não tem nada a ver, entrega de volta, fala novamente, até que entenda, para que possa acontecer ações práticas em resolver a situação, em resolver aquilo que está acontecendo num casamento. E aí troca, faz o contrário, a mesma coisa, para que possa o quê? Haver clareza. Precisa ter clareza na comunicação, precisa ter clareza ao se expressar. Né? A pessoa precisa expressar, mas também precisa ser ouvida. Então, assim, nós precisamos o quê? Compreender que a comunicação verbal não é só fala, né? Mas também é ouvir.
né? Tiago mostra isso, né? Que nós devemos nos esforçar para entender o que a outra pessoa está falando, o que o outro está dizendo. Nós precisamos nos esforçar para isso, né? Mas também não é o quê? Tiago não fala aqui que é para a gente ficar calado. Não é para você ficar calado, mas é para você ficar o quê? Atento. Para você se esforçar para entender o que o outro está falando. Nós precisamos fazer isso. E aí, o que acontece? Quando nós nos esforçamos para ouvir o outro, a comunicação fica mais poderosa. A comunicação fica melhor, né? Quando nós paramos para ouvir, isso nos ajuda a compreender melhor o outro. Consequentemente, a longo prazo, o que acontece? A longo prazo, essa é a maneira mais efetiva para a gente melhorar o nosso próprio discurso. Então você vai melhorar a sua fala. Quando você ouve mais, você melhora a sua fala. E aí a gente pode concluir aqui, nesses temas, né, nesses pontos, que relacionamento, né, como eu disse lá no início, é uma bela arte que envolve muita comunicação. E aí, meu amado, nós precisamos do quê? Crescer muito, crescer em comunicar diariamente, né? Mas não é uma comunicação propriamente dita ali minha, mas crescer em comunicar da maneira de Deus, a maneira que o Senhor tem para as nossas vidas, não inventando moda, né? Então a gente precisa o quê? Aprender com Deus e crescer diariamente a se comunicar melhor. Não fique inventando moda, segue o script de Deus, né? Por quê? Porque nós fomos o quê? Presenteados com Ele, com o dom da comunicação, da fala, da expressão. A gente sabe que tem pessoas que não falam audivelmente, né? Com a sua boca, com o seu lábio ali, mas tem a linguagem dos sinais. Então imagina só quantas maneiras de se comunicar que existe. Isso é um presente de Deus, nós somos presenteados por Ele para desfrutar de uma comunicação não só com Deus, mas com as pessoas em nossa volta. Então, o que acontece? Nós somos privilegiados e também responsáveis pelos nossos relacionamentos. Então, Tiago 1, 19, 21, aqui a mensagem, né, de Eugene Peterson diz assim: amigos, nunca se esqueçam, aprenda a ouvir primeiro e falar depois. E não deixe que a ira o controle. Quem se deixa dominar pela ira não faz a vontade de Deus. Então, livrem-se de todo comportamento imoral, de todo tipo de maldade. Seja humilde, não fique inventando nada, submeta-se ao script de Deus, pois Ele dirige o cenário. Aleluia, coisa linda, né? Ele faz com a sua palavra, cujo final feliz é trazer salvação. Então, livre-se da palavra torpe, livre-se daquilo que aguça a ira. Seja amável todo dia, pense nas coisas do alto, se encha da presença de Deus, neutralize, né, a ira com a palavra moderada e não ponha mais lenha na fogueira. Deus abençoe, fica na paz, fica com Deus.